ninguém subiu a não ser aquele que primeiro desceu. Quando ele estava no céu, está falando de Jesus, a forma com que ele estava no céu, ele era o Logos que saiu de Deus no princípio. E ele desceu na terra. E não para ser feito um anjo. Ele desceu na terra, tomou a forma de um fiador, não de um anjo. Não desceu da glória de Jeová, mas ele desceu como um homem para redimir o homem, para morrer pelo homem, para morrer como um homem. Ele nunca morreu como Deus, que Deus o abandonou, o Pai o abandonou. Ele morreu como um homem. O pecado do homem estava sobre o Filho do homem. E ele teve que se tornar um homem a fim de pagar a pena. O assunto aqui ele pode ir longe. Parente redentor. Eu não podia pagar a minha pena. Ele se apresentou como alguém. Ele simplesmente não veio com curiosidade. Quando levaram para ele aquela mulher para apedrejá-la, foi pega no ato de adultério, ele simplesmente não disse assim, olha, do que está se tratando esse assunto aí? Deixa eu tomar conhecimento. Não. Não é isto. Com tudo que ele envolveu, que ele se envolveu, ele curou, libertou, levantou, perdoou. Ele se envolvia com aquilo que ele dava conta. É uma grande lição para nós. Esse irmão errou, aquela irmã errou, esse moço errou, essa moça errou. Você se apresenta para a pessoa como um carrasco da pessoa para afundar mais ela, para acusar mais? Você se apresenta como alguém que tem a solução para ajudar aquela pessoa? Ou você se apresenta como curioso? Então é aí que você tem que tomar a mensagem do profeta. Quando você ver um irmão errado, cometendo um erro, ore por ele imediatamente. Isso sim é da sua competência, do seu dever, do nosso dever. Como ele fez? A Bíblia diz, ele foi feito um pouco menor que os anjos para a morte, para que ele pudesse tirar e abolir o pecado, tirasse as enfermidades do mundo. Agora, quando ele desceu do alto, Logos de Deus, ele desceu através de anjos e desceu e foi feito homem. E ele disse, não sou nem mesmo um homem, sou um verme e não um homem, pois ele foi desprezado, rejeitado, não havia beleza para que pudéssemos desejá-lo. Ele foi o mais desfigurado dos homens. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, magro, de aparência delgada, não se parecia como um rei. Em outras mensagens o profeta diz das suas roupas, ele fala aqui também. Muitas vezes o povo julga as pessoas pela forma que se vestem ou pela sua estatura. Israel cometeu essa falha, né? Quando escolheram Saul para ser seu rei, né? Homem grande, maior que todos de Israel. O homem não é julgado pelo seu tamanho, ou por quão fortes sejam os seus músculos. O homem é julgado pelo caráter.
e apenas o caráter. Eu já vi homens que pesavam 200 libras e não tinha nenhuma grama de homens nele. O homem é julgado pelo caráter, o que ele é no seu coração. Aí está falando do homem de dentro. 119, o parágrafo 119. Marca isso aí. Para quando você for abrir a boca a respeito de alguém, você se apresenta como o juiz da vida de alguém. Você tem que passar por esse ponto para dar o seu veredito, se é que você vai ter que dar veredito algum.